não tem nada oculto que já não esteja plenamente revelado na palavra do Senhor. O outro lado da moeda é que a gente não gosta de crer no que Deus diz, a gente não tem muita paciência. Se crer, a gente escolhe, se a gente decide crer, a gente escolhe normalmente o que pretende colocar em prática ou usa de forma oportunista as verdades que Deus apresenta para nós como famílias, responsabilidades de maridos e esposas. E aí as histórias que poderiam ser histórias de amor se transformam em outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco. E o meu alvo, então, nesses poucos minutos que nós teremos até o nosso jantar, é ajudar cada um de vocês a pensar numa história de amor. Aí a gente já pensa de algum personagem de novela ou televisão, mas eu queria muito que você pensasse na sua história de amor. Vamos tentar parar de achar que histórias de amor boa é a dos outros e começar a, se necessário, redefinir a nossa própria história como casados para que seja uma bela história de amor, se já não é. Se já é, sejamos hoje capacitados para que essa história ainda seja melhor, porque o Senhor vai nos ajudar com a sua palavra, nos encaminhar na sua vontade de maneira que a gente possa realmente chegar lá no final da nossa jornada como marido e esposa, dizendo a minha história, a história que Deus me deu como marido e como esposa, o meu casamento, é a história de amor que eu sonhei. Mas para que isso aconteça, nós vamos precisar clamar que Deus nos abençoe nessa noite. Clamar que Deus permita que aquilo que vamos ouvir seja algo que não seja apenas mais uma fonte de informação, mais um momento de adquirir conhecimento, mas algo que de fato vem da parte de Deus para tocar a nossa família, para nos fazer uma família melhor para a glória do Senhor. Amém? Vamos mesmo assentados orar mais uma vez, pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo de reflexão em algumas verdades que a gente vai pensar a partir de agora. Deus querido, eu te agradeço mais uma vez muitíssimo por cada querido irmão aqui, pessoas que nos visitam. Que alegria para mim, ó Deus, ver tantas pessoas nos visitando. Eu peço que o Senhor os abençoe, que eles sejam de fato, ó Deus, tratados carinhosamente pelo Senhor, que suas vidas sejam tocadas pela tua graça, que seja uma noite especial para todos nós. Eu te peço mais uma vez que a tua palavra que há de ser ministrada venha de encontro às nossas necessidades e afete a nossa vida familiar. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Preste atenção num filme que vai passar. Quando eu falar para você cortar, Lê, tá? Aí você dá a pausa e corta, por favor. Pode abrir o som um pouquinho.
Ok. Muito bem, irmãos. Quem não lembra do Up, Altas Aventuras, né? Um dos grandes desenhos animados com uma história, com uma mensagem muito bacana. E aí a gente vê, sem dúvida alguma, um esboço de uma história muito bem curtida pelos aqueles dois velhinhos, né? A questão é que uma verdadeira história de amor, nós sabemos que ela não é construída, ela não é escrita apenas com passeios, ela não é escrita, até o nosso desenho reproduziu bem isso, ela não é escrita só com momentos de beijos, abraços, glamour. Uma história de amor passa também por perdas, uma história de amor passa por dor, a capacidade de continuar amando mesmo na adversidade. Não é simples construir ou escrever uma história de amor, principalmente debaixo do projeto de Deus. Deus decidiu que ia juntar dois pecadores, um homem e uma mulher, duas pessoas que pecam, e nessa perfeição de instituição, um casamento que Deus criou, Ele disse que esses dois pecadores iam ficar juntos para sempre, até que a morte os separasse, sem se matar. Só Deus, só o Senhor da instituição casamento, para fazer com que isso dê certo. E Deus fez para que dê certo mesmo. Uma instituição onde o prazo de validade é a morte, eu preciso de Deus para que eu possa ir de encontro a esse projeto perfeito de um Deus que não erra. O que sabemos é quando tentamos fazer do casamento algo que Deus instituiu, um projeto apenas meu, eu transformo a minha história de amor numa história de horror. É ou não é? Eu não preciso entrar em detalhes sobre o que é uma história de horror, porque a gente sabe. É por isso que eu quero que a gente gaste um pouquinho de tempo aqui nos próximos minutos para tentar escrever, ou reescrever, ou recomeçar alguma parte da nossa história, ou talvez recomeçar a nossa história, ou melhorar a nossa história, à luz de princípios bíblicos que vão nos ajudar a realmente ter, no nosso casamento, uma história de amor. Uma coisa que me incomodou esses dias pensando nisso, lá no seminário em São Paulo, eu lendo e relendo e pensando e escrevendo sobre esse material, e pensava como a gente perde no decorrer da vida. A gente começa a nossa vida conjugal escrevendo uma história de amor. Aí os problemas vêm, as tensões vêm, alegrias, tristezas, as preocupações, as correrias e tal. E parece que a gente pula páginas, deixa algumas páginas em branco ou simplesmente para de escrever. A gente começa a acreditar que uma história de amor ou um casamento é um compromisso simplesmente legal. É um compromisso que agora que eu casei, a sociedade tende a pensar assim. Casamento não numa proposta de realização que Deus deu o homem para a mulher e a mulher para o homem como um projeto especial dele. O problema não está no casamento. Quando o casamento não dá certo, o problema não está na instituição, o problema está no homem. Porque Deus fez um negócio para funcionar muito bem. Nós é que, com as nossas tentativas totalmente frustradas e egoístas, pulamos páginas e acabamos acreditando que o casamento é uma rotina cansativa, chata, e que se me apurrinhar muito, eu mudo. E aí deixa de ser casamento para ser uma aposta. Vou tentar aqui, vou tentar ali, vou tentar assim, vou tentar assado, e deixa de ser um projeto de Deus para ser uma aposta pessoal. Se eu ganhar, se eu me der bem, beleza. Se eu não me der bem, eu perco e tento de novo. E definitivamente casamento na Bíblia não é uma aposta, e jamais você vai escrever uma história de amor fazendo uma aposta com a sua vida conjugal, ou para a sua vida conjugal. Então a gente vai pensar um pouco sobre o que a gente precisa, o
que requisitos ou que recomendações bíblicas, práticas, que eu vou tentar ser o mais prático possível, que eu poderia colocar, já que uma história de horror eu sei fazer. Então, o que eu preciso para que o meu casamento seja de fato uma história de amor? Essa lista poderia ser uma lista de muitos itens. Eu separei apenas alguns, que eu acredito que podem nos ajudar a ter um casamento melhor e uma história de amor, de fato, para contar. Mas vamos ficar de pé? Estou achando vocês tão durões, não sei se sou eu. Vamos ficar de pé, por favor. Vira aí para a pessoa que você não conhece do teu lado, dá um abraço nela. Muito obrigado, você está aqui, se for nosso visitante. Você dá um abraço nele, agradeça por ele estar aqui. Deus te abençoe, que prazer que você está aqui conosco nessa noite. Vamos relaxar, estamos muito tensos. Precisa de uma fogueira aqui no meio para dar uma esquentada. Acender a fogueira aqui no meio vai dar problema, mas... Ok. Podem sentar. Jóia. Irmãos, vamos ter nesse momento aqui, vamos ver esse tempo como um tempo de oportunidade. Deus nos pegando no colo, dizendo assim, meu filho, o casamento é coisa minha. Se está alguma coisa travando aí, eu vou te ensinar a dar uma mexida nisso. Porque casamento é um projeto meu para dar certo. Então sinta-se agora acolhido desse jeito pelo Senhor. Te convidaram, alguém te convidou, você que nos visita para estar aqui. Você mesmo que já é membro congregado da igreja está aqui, porque nós estamos já falando há muito tempo dessa nossa reunião. Mas não acredite que você está aqui só porque alguém te convidou, porque está na nossa agenda da igreja. Pensa numa situação acima dessa. Eu estou na agenda de Deus, por isso Deus me trouxe para cá. Amém? Muda tudo. Muda tudo. Vamos pensar, o que fazer então? Qual a primeira coisa que eu devo pensar para que possa o meu casamento de fato ser uma história de amor? Uma coisa que a gente está muito afetado nos nossos dias e precisamos constantemente vigiar para não ceder ao modelo da sociedade que a gente vive, de casamento como algo descartável, é lembrar o que é casamento. Precisamos considerar casamento algo santo. Santo no sentido bíblico de algo separado por Deus para a glória dele mesmo. Deus não fez o casamento apenas para dar um jeito de manter o homem e a mulher de alguma forma comprometidos e saciarem-se sexualmente e terem realizações profissionais ou dinheiro, riquezas, filhos. Tudo isso é importante, faz parte da vida conjugal, mas antes disso vem aquilo que Deus criou, que é a instituição casamento, para a glória dele e para o nosso bem. Um texto bíblico que a gente conhece bem, Mateus 19, 4, 6, diz assim: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não serão ou já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe o homem. Eu vou só rapidamente no texto lidar com algumas questões que no nosso momento social que a gente vive, de país, de mundo, está totalmente contrária à verdade bíblica. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Então Deus fez uma separação quando criou o homem com as suas características e Deus criou a mulher com suas características. E lá no princípio, quando Deus diz que um precisaria do outro para ser completo, isso indica que as diferenças, elas são necessárias para que quando juntos possam ser completos. Porque se forem dois iguais, não tem como completar nada. Mas se os dois, homem e mulher, tiverem características que Deus deu a cada um diferentes, quando juntos, eles vão ser fortes. Porque eles vão se completar e vão ser um só.
em vontade, em ânimo, em desejo. Há uma tradução que diz que estarão debaixo do mesmo jugo, uma tradução bíblica. Isso é muito interessante. É a ideia de que os dois estarão andando sempre na mesma direção, apesar de terem forças diferentes em algum momento, capacidades diferentes em algum momento, mas eles, uma vez unidos, estarão com capacidade, com poder, com força, com autoridade, para irem na direção daquilo que Deus projetou para o homem e para a mulher quando os ligou, os uniu numa condição de uma só carne, como o texto diz. E ali continua, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. Não o homem deixará um outro homem, ou a mulher deixará uma outra mulher, mas o homem deixará a sua família e se unirá à sua mulher. E os dois, homem e mulher, se tornarão uma só carne, já não serão mais um só, mas dois. E o que Deus uniu, ninguém... Oi? Que não será... É isso aí, entenderam, né? E não serão mais dois, mas sim uma só carne, o que Deus uniu, ninguém separe o homem. Irmãos, ninguém pode fazer isso. Não há poder neste mundo, situação religiosa, situação convencional, que a gente convenciona por algum tipo de acordo pessoal, conjugal ou social, que seja, que possa fazer esse negócio aqui funcionar, de que de uma só carne, que eles são uma só carne, já não são mais dois, mas uma só carne. Homem nenhum, circunstância nenhuma, pode realizar esta realidade sobrenatural do casamento. Quando eu diminuo o casamento, diminuo apenas a um contrato, a um comprometimento temporal e social, eu tiro essa verdade espetacular do casamento, essa santidade do casamento que lhe dá uma posição de exclusividade. Casamento deixa de ser mais um contrato ou uma convenção social para ser algo exclusivo dentro de um projeto de Deus, para que o homem e a mulher sejam felizes do jeito de Deus. Isso coloca o casamento numa posição completamente diferente de qualquer coisa que alguém possa querer criar ou fazer no nosso dia a dia. O fato é que nossa realidade como homens e mulheres que erram, seres humanos que pecam, atentam contra essa perfeição do casamento. E é por isso que nós precisamos do Criador do casamento, do Senhor do casamento, para que o nosso casamento funcione. Sem temor ao Senhor, sem dependência do Senhor, vai ser muito mais tempo história de horror do que história de amor. Mas a gente vai vivendo, né? Eu acho que é muito mais do que isso que Deus planejou para nós, ir vivendo uma historinha de horror, ou simplesmente ir trocando de cônjuge conforme a necessidade. Eu acho que Deus nos propôs algo muito mais especial quando instituiu o casamento. Então é fundamental que a gente, para começo de conversa, para que a nossa história possa ter um tema muito bem estabelecido, a gente precisa crer que casamento é algo santo. Vamos repetir? Casamento é algo santo. Ok. Uma segunda realidade que a gente tem que colocar dentro da nossa convivência conjugal. Eu preciso mostrar respeito quando eu falo com o meu marido e com a minha esposa. Uma das primeiras coisas que a gente perde na vida conjugal é o respeito no falar. À medida que você vai conhecendo mais seu cônjuge, seu marido e sua esposa, mais nós sabemos das fragilidades, mais nós conhecemos mais as debilidades. E quando, então, irados por algum motivo, ou não, simplesmente por egoísmo, ou coisas que nós sabemos muito bem, quando estamos de alguma forma afetados, a maneira como nós conseguimos ofender verbalmente, de respeitar a pessoa que a gente disse, talvez, há pouco tempo, que eu juro amar você até que a morte me separe. A gente mata. A gente deixa de cumprir um voto que fez, às vezes, há pouco tempo, pegando a língua, que a Bíblia compara, quando a usamos mal, como uma espada,
para matar a pessoa que a gente declarou há pouco tempo que amaria até que a morte nos separe. 2 textos importantes sobre isso. Provérbios capítulo 12, verso 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. A gente vai ver mais um pouco, daqui a pouco, sobre isso, como, infelizmente, a capacidade de desrespeitar nós temos, mas se cremos que somos pecadores e que Deus mandou Jesus morrer por mim, pecador, eu posso me arrepender e posso pedir perdão com a mesma boca que eu ofendi, desrespeitei, se de fato estiver arrependido, e Deus curar aquela ferida causada pelo desrespeito, pela língua afiada. E ainda Provérbios 15, 1, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida, dura, desrespeitosa, desperta a ira. Meus irmãos, nós sabemos como é doloroso quando uma pessoa que amamos, que declaramos diante de um monte de gente, de testemunhos, diante de Deus, quando diante dessa pessoa que juramos amar, a gente, por não pensar, por não parar 2, 3 segundos antes de falar, a gente desrespeita, a gente ofende, aí chega no trabalho, no dia seguinte, trata aquela pessoa que só te enxerga como um número, só te enxerga como um empregado, trata aquela pessoa bem como se fosse teu pai e tua mãe. Aí quando chega em casa, teu marido e tua esposa, que você tem um pacto de viver com ele até que a morte os separe, você desrespeita, ofende e fere, estragando a sua história de amor de uma forma horrorosa. É desproporcional isso, né? Valores errados, prioridades erradas. Não que eu tenha que desrespeitar as pessoas no trabalho, mas não tenho que desrespeitar a minha esposa e meu marido com uma palavra mal colocada, porque a minha história vai acabar sendo de horror. Então, qual é o segundo pré-requisito para termos uma história de amor bem escrita? Mostre respeito. Vamos fazer isso bonito. Mostre respeito ao falar. Interessante que nessa história de mostrar respeito, quando a gente se esforça por isso, a gente traz dignidade para a pessoa que a gente ama quando a gente a trata com respeito. A gente faz a pessoa se sentir honrada quando a gente a trata com respeito. Agora, o contrário é verdadeiro. A gente trata a pessoa que a gente diz que ama com desrespeito, a tendência é a pessoa se sentir um lixo. Não é, irmãos? Uma outra realidade que temos que cuidar bem aí para que a nossa história seja bacana. Cultive bondade e compaixão. Interessante que a gente faz um tipo de semeadura estranha no nosso casamento. A gente passa um tempão, às vezes, semeando abacaxi e quer colher laranja-lima. Já pensaram nisso? A gente quer simplesmente chegar do trabalho e ter nossa esposa linda, bonita, radiante, cheia de vigor para te esperando, e você foi um cavalo ao sair de casa. Desculpe a clareza, não vou economizar, não. Você plantou abacaxi o dia inteiro, talvez uns 2, 3 dias. Aí chega em casa, quer um pomar de laranja-lima, já descascada, prontinha, só para saboreá-la. E vice-versa, esposas. Não tem, eu preciso cultivar graça. Eu preciso cultivar bondade. Irmãos, eu fico impressionado com a nossa capacidade de tratar mal nossas esposas e maridos. Impressionante. Como as nossas conveniências nos levam a tratar bem ou mal nosso cônjuge. Isso é pecado. Deus não criou o casamento para eu ter uma pessoa em casa que é um saco de pancada quando eu quero, e quando não é a florzinha de Jesus que eu quero olhar e contemplar. Isso é um erro. Eu preciso aprender a cultivar bondade, compaixão, misericórdia, piedade. Porque a gente espera isso.
A gente espera que a nossa esposa nos trate, semeie na vida da gente gestos de amor, de paciência, de carinho, de afeto. Os maridos também, e as esposas também, naturalmente. A questão é que a gente gasta muito pouco tempo nisso. E se machuca, e machuca os outros, a pessoa que a gente ama, isso é muito complicado. O texto nos exorta, em Efésios capítulo 4, verso 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Aqui não está dizendo para com a sua esposa ou para com o seu marido. Está dizendo, sejam bondosos e compassivos com as pessoas ao seu redor. Eu colocaria aqui, de minha parte, não está na Bíblia, principalmente com o teu marido e com a tua esposa, porque é com ele que você vai ficar até que a morte se separe. Então, quer dar um tirão no pé bem dado? Está teu marido mal e tua esposa mal. Planta abacaxi e vê se vai dar laranja. Você sabe que não dá. E o texto continua. Perdoando-se mutuamente. Vamos daqui a pouco falar sobre isso um pouco mais. Perdoar é uma decisão, irmãos, que tem que ser devidamente regada com determinação em manter a decisão do arrependimento, porque se você pediu perdão e o outro perdoou, é porque em algum momento houve arrependimento. E vai ser um desgaste tremendo se você vive pedindo perdão e nunca muda. Isso é mentira, você não está pedindo perdão coisa nenhuma. Porque você continua obstinado naquilo que você está apaixonado, aquela atitude irada, pecaminosa e enganosa. Quando a gente pede perdão, é fruto de um arrependimento. Eu entendi que aquele negócio é pecado. Eu posso ter lutas nesse processo para abandonar o pecado. Mas é visível que há uma luta. Mas quando eu torno o meu dia a dia uma prática para anestesiar a minha esposa e meu marido, pedir perdão para fazer o que eu quero logo depois de novo, e contar com a boa vontade dele ou dela, isso não é arrependimento, isso não tem nenhum tipo de eco no céu, isso não tem nada a ver com o que Cristo fez na cruz, isso é uma maneira interesseira e manipuladora de conseguir de novo conquistar a simpatia doméstica. O perdão bíblico é uma decisão que é fruto do entendimento de que pequei contra meu marido e contra minha esposa, estou arrependido, coloquei diante de Deus e estou lutando pelo abandono. Aí tanto o marido quanto a esposa, uma vez tendo sido ofendidos e tendo sido pedido perdão e tendo sido dado perdão, há encorajamento da parte perdoadora de crer que aquela pessoa que pediu perdão está batalhando, está lutando. Você está cultivando bondade, misericórdia e compaixão na vida do teu marido ou da tua esposa arrependido que está numa luta pelo abandono do pecado. Então vamos rever o texto. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente no modelo de quem? Assim como Deus os perdoou, hein? Então a nossa referência está bem clara para eu definir que eu não estou decidindo perdoar meu marido ou minha esposa por causa de fulano, ciclano, A, B ou C pessoa. Eu estou perdoando porque Cristo olhou para mim e decidiu me perdoar, mesmo sendo eu um pecador miserável. Amém? Então estamos caminhando bem para estarmos redigindo uma bela história de amor. Chega de história de horror. Vamos continuar. Demonstre humildade. Exercite uma postura humilde. O texto bíblico diz assim, Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Irmão, meu amigo que nos visita, isso aqui não é mole não. A gente não quer perder de jeito nenhum, né? E dentro de casa, quando as coisas não estão andando na ordem que Deus estabeleceu para a vida conjugal, marido e mulher parece que estão o tempo todo numa pista de atletismo, no bloco de largada. Aí você vai e tem que chegar na frente. Não interessa se você vai dar um pontapézinho aqui e ali e tal. Quando a vida conjugal é uma competição, é um desastre. Sabe por quê? Porque ninguém consegue uma atitude humilde ali. Isso faz uma falta enorme na nossa história de amor.
é um problemão, porque um monte de discussões no casamento, a maioria delas ocorre por causa de orgulho. Eu quero ganhar. A maioria das discussões acontecem porque eu tenho a última palavra, eu que mando. A minha vontade tem que ser feita. O orgulho é uma desgraça miserável. Começa aquele processo, o orgulho, ele promove aquele sentimento de que eu tenho razão, eu tenho que culpar ele ou ela, e me afasta, o orgulho me afasta daquela postura humilde de procurar os meios para encontrar a solução, e pode ser que nesse trabalho de procurar os meios de forma sábia para chegar à solução de um conflito que é normal na vida conjugal, simplesmente o orgulho me impede disso, eu não quero, eu não tenho essa postura humilde de, nessa busca da solução, perceber que eu estou errado, e vou precisar, então, me arrepender e pedir perdão para o meu marido ou para a minha esposa. O orgulho, ele é dominador, ele é escravizador, e rouba de nós momentos especiais da nossa vida conjugal. Rouba de nós histórias de amor. E consegue botar uns belos capítulos de história de horror na vida da gente. Nessas horas, irmãos, a gente tem que ter essa atitude mental de humildade, de se sujeitar. Isso pode, sem dúvida alguma, nos ajudar a controlar aquela tendência de que eu tenho que ganhar, a minha opinião tem que vencer. A gente precisa jogar o orgulho no lixo. Como? Eu preciso exercitar uma postura humilde. Ser humilde não é falar baixinho, se arrastar e andar sujo e amassado. Não tem nada a ver com isso. Aqui é literalmente, ser humilde é no contrário de ser orgulhoso, vaidoso, dominador, possessivo, carnal. Isso não tem nada a ver com o projeto de Deus para a nossa vida conjugal. Amém? Então estamos caminhando num processo bacana de escrever uns capítulos bem joias na nossa história de amor. Mais algo aqui importante, mais um fator importante para a gente pensar. Não se ofenda com facilidade. Ô, coisinha séria essa. Eclesiastes capítulo 7, verso 9 diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Como é difícil você conviver com uma pessoa que é hipersensível. Se você falar uma meia palavra errada, você já não sabe mais se está com o médico ou se está com o monstro daquela historinha do Dr. Hyde, lembra? É muito difícil viver assim com alguém, num projeto como esse de Deus para a nossa vida, de até que a morte nos separe. Eu não sei se o que eu vou falar vai transformar essa pessoa num monstro do Lago Ness. Que sério. Nós precisamos evitar a todo custo. A gente tem uma tendência muito séria de rejeitar o ponto de vista da pessoa que está perto da gente. O homem é mais assim. Não estou dizendo que isso é regra não, porque tem mulher que às vezes é muito mais orgulhosa e dominadora do que o homem dentro de casa. Mas colocando na via de regra, o homem que tem mais essa tendência de não querer que o seu ponto de vista seja, de alguma forma, combatido, ou não digo combatido, não é a melhor expressão, mas de alguma forma influenciado naquele problema do anterior, né, o orgulho, a vaidade, eu não quero aquela postura arrogante e orgulhosa, que é o contrário da atitude humilde. Eu não quero mudar a minha opinião, aí a esposa vem e sugere alguma coisa para mudar ou talvez melhorar a minha ideia. Eu já rejeito aquilo e viro aquele monstro. Como que eu posso querer escrever uma história de amor onde Deus disse que eu e minha mulher somos unidos de um jeito sobrenatural para que sejamos melhores? Aí eu, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, decido que a minha ideia é a melhor. Então eu estou dizendo: Senhor, a tua ideia é ruinzinha de me juntar com a minha mulher. Deixa só para outras coisas esse negócio de juntar com a minha mulher, e deixa eu continuar pensando aqui a minha vida do meu jeito, porque se ela fala eu me irrito. Não fazemos isso de vez em quando, irmãos, ou de vez em sempre? Eu preciso acreditar que casamento não é um projeto meu. Não foi você que decidiu no momento da história da humanidade que ia botar o homem e a mulher juntos para sempre, para que eles fossem melhores.
em algo que refletiria a glória do próprio Deus. Se a sociedade não faz isso, o problema está na sociedade, não pode estar na gente. Estamos tendo a oportunidade de estar com a palavra aberta aqui, tendo a oportunidade de ter um casamento do jeito do Senhor, do jeito do Criador. A gente precisa escutar. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Em vez de logo reagir a uma reflexão que nos é trazida pelo esposo, ou pela esposa, pelo marido, ou pela mulher, num contexto de uma decisão doméstica, em vez de virar o monstro, para e pensa, reflete, escuta, leve em consideração o que está sendo dito. Pense, aqui eu acho que é o grande ponto, pense com cuidado antes de responder. Duvido que no trabalho, para o patrão te faz uma pergunta, você responde na bucha sem pensar, porque se você responder sem pensar no trabalho, você pode perder o emprego. Mas você não lembra que se responder sem pensar dentro de casa, a tua história familiar pode ser uma história de horror e você desejou a beça que ela fosse uma história de amor. A gente tem que acertar as prioridades disso, irmãos. Muitos casais, muito bem intencionados quando casaram, sinceros nas suas declarações, talvez até de amor um pelo outro, mas têm uma vida conjugal horrível, amarga, porque demoram muito, aprendem tarde demais essa realidade aí de não se irar facilmente, de não ser essa pessoa hipersensível, e deixa de investir no coração da pessoa que você jurou amar até que a morte separe, só por causa de uma discussão inútil que não leva para lugar nenhum. Não vale a pena. Uma outra verdade interessante. Saiba quando ficar quieto. Saiba quando parar de falar. Tiago 1,19 diz, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Meus irmãos, uma boa comunicação, ela é absolutamente importante no relacionamento conjugal. Nós temos que nos comunicar, nós temos que falar, nós temos que nos expressar, e aí eu vou entrar mais em alguns detalhes. A questão é que eu preciso saber quando ficar quieto, mesmo que isso pareça estranho. Eu tenho que ter uma boa comunicação, mas essa verdade aqui de saiba quando ficar quieto, a gente encontra em Eclesiastes, capítulo 3, verso 7, quando fala que há tempo para tudo, ele diz também que há tempo para ficar quieto, literalmente é calar a boca. Mas a gente aprende também que a proposta bíblica para uma vida conjugal de qualidade é a comunicação. Aí vai a mesma Bíblia e diz que eu tenho que ficar quieto. Não, pensa direitinho. Olha o detalhe da coisa aqui. Esse tempo de ficar quieto, ele não tem como objetivo tornar você uma pessoa dentro de casa muda, que ofende pela sua mudez, pelo seu silêncio. Não é isso que a Bíblia está propondo. Mas esse tempo de ficar quieto tem o objetivo de fazer você calar para ouvir o outro falar. Tempo de ficar quieto aqui significa literalmente, seu marido está falando, então agora cala, mulher. Sua mulher está falando, então agora cala, marido. Senão nunca vai haver comunicação. Nunca vai haver aquele segundo ponto lá que nós vimos, respeito. Então, ficar quieto aqui, literalmente, é para que possa haver a boa comunicação. Não vai haver comunicação quando uma das partes não sabe o que o outro está dizendo. Sabe por quê? Porque falou ao mesmo tempo, quis ganhar, quis vencer a discussão. Aí gritou, bateu na mesa, deu soco na porta, ou deu um grito bem alto para tentar ameaçar pela voz. E talvez você tenha ganho uma bela de uma discussão ou medo do seu marido, da sua esposa, mas está perdendo o coração da tua esposa, do teu marido, que você jurou cuidar dele até que a morte separe. Vale a pena, gente? Vale ou não?
Mas nesse projeto de ouvir, a gente tem também que saber ouvir. Precisamos aprender a ouvir com empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu não tenho apenas que ouvir, porque eu posso também fazer aquele negócio, eu fico calado, ou coisa que me irrita isso, não sei se irrita você. Mas eu falo, aí a pessoa está lá e eu estou acreditando que ela está me ouvindo. Aí daqui a pouco ela fala como se eu não tivesse dito uma palavra. Ou coisa para me irritar é isso. Ou seja, a pessoa não está nem aí, ela está apenas cumprindo ali. Melhor ficar calado, que ele fala o que ela quiser logo, que depois eu falo tudo o que eu quero. Não houve comunicação, você não reagiu, no melhor dos sentidos, àquilo que você ouviu, você não pensou, você não ouviu com empatia, você não se colocou no lugar daquele que está falando. Então você não pode, como é que você vai poder interagir com aquilo que você ouviu para que vocês possam juntos chegar a algum lugar, num lugar que realmente promova a glória do Senhor, que é o propósito do casamento? Então esse ouvir com empatia é muitíssimo importante. A base bíblica está aqui, ó, Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Literalmente, outra pessoa está falando, você está vivenciando o que ela está falando, a ponto de chorar com ela se necessário, ou alegrar-se com ela se necessário. Ela não está falando com a parede, não, ela está falando com você. E você tem interesse pelaquilo que ela está falando. Irmãos, como isso é gostoso na vida conjugal. Você saber que teu marido tem interesse naquilo que você está falando e vice-versa. Que ele gasta ali 2, 3, 5, 10 minutos que sejam, não importa o tempo, para ouvi-lo, para ouvi-la. E aquilo ali era o mais importante naquele momento. Nada ali, naquele momento, era mais importante do que você ouvir a sua esposa. Você ouvir o seu marido. Irmãos, isso... A gente pensa que tem que fazer grandes gestos de amor, né? Grandes demonstrações públicas de amor para poder afetar a nossa história conjugal. Oh, irmãos, não se engane com isso não, isso é mentira da mídia. Pequenos gestos honestos de amor, de um ouvir empático, de você dar atenção para o seu marido e para a sua esposa na medida da necessidade que lhe é apresentada. Isso causa uma diferença. Pode ser aquele fator ali que vai capacitar você a vencer aquele enorme desafio que vai vir, todos nós vamos ter. Se a gente não procurar, eles batem na porta. Se não é uma lambança que a gente acaba fazendo e bate na nossa porta, é aquilo que a gente nem procurou e bateu lá a luta, o problema, a aflição. Mas se você, junto com a tua mulher, junto com o teu marido, vocês estão cuidando bem um do outro, neste nível, pequenas coisas que fazem diferenças enormes na hora daquelas lutas que a gente sabe que a gente passa, grandes. Ouvir com empatia, é tão pouco, você não gasta dinheiro, você não encontra, não tem que procurar no shopping isso. Você não precisa da prateleira do supermercado, você não compra. Você simplesmente decide, eu vou ouvir a minha mulher. Eu vou ouvir o meu marido com respeito. Vou me interessar empaticamente, vou me colocar no lugar dele. Vou me colocar no lugar dela. Isso muda a nossa história, irmãos. Eu acho que isso aí é fundamental para o nosso viver conjugal de uma forma saudável. Então, quando o seu cônjuge está falando, é hora de ficar quieto, para que você possa, então, pôr-se no lugar dele ou dela. E, se necessário, chorar com ele, chorar com ela, alegrar-se com ele, alegrar-se com ela, mas saber lidar com os problemas, com as alegrias e com as tristezas, porque você está ali inteiro, você não está só em corpo. Você está também com respeito, com atenção, com a decisão de estar do lado dele, do lado dela. Algo aqui para a gente pensar também. Precisamos ter o hábito de mostrar gratidão, irmãos. Há um texto aqui que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, é uma lista extensa de uma série de recomendações que o apóstolo Paulo dá à igreja de Colossos, lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no finalzinho, a última expressãozinha do verso 15 diz lá, sejam agradecidos. Nós temos uma tendência estranha com esse negócio de gratidão, é a mesma tendência com a questão do perdão. A gente acredita muitas vezes que perdão é um desculpa aí, ou desculpa, como se eu tivesse dado uma trombada em alguém na rua, e não vou ver a pessoa nunca mais. Desculpa aí.
E a gente acha que uma ofensa doméstica eu vou resolver com um desculpa aí. Já resolvi tudo com um desculpa aí. Não resolveu, não. Desculpa aí, muitas vezes não passa de um foi mal, de um remorso, e não tem nada a ver com o perdão de Deus, com transformação de vontade, de ânimo, de coração. A gente acaba fazendo isso, mesma coisa com a gratidão. A gente vai orar e fazer assim, Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado pela noite, obrigado pela comida, obrigado, não diz amém. E vai trabalhar, não sabe nem o que falou. Enche de obrigado, diz que já agradeceu e que você é muito grato. Eu agradeço sempre. Mas na hora que fica sem alguma coisa, você fica irado profundamente, porque não tem a gota de contentamento. Você agradece o tempo todo, mas quando aperta o cinto, você fica furioso, um monstro. Até tomar o controle das coisas de novo, porque não tem um segundo de contentamento no teu coração. Com muito ou com pouco não há contentamento. Sabe por quê? Você não entendeu o que é gratidão ainda. Não entendeu. Na convivência conjugal, gratidão é uma ferramenta importantíssima. É claro que uma belíssima de uma história de amor, como já disse, vai passar por momentos ruins, outros bons, e a gente tem que saber valorizar muito o bom momento. Sabe como? Apreciando. Apreciando, a palavra é esta mesmo. Apreciando a sua mulher e o seu marido. Alegrando-se, contentando-se. A gente vai numa viagem, vê uma montanha, puxa, você para na estrada, vai no acostamento. Que montanha linda, oh Senhor, que maravilha. Quanto tempo você não para para tua mulher e diz assim, mulher, que montanha linda. Quanto tempo você não para no acostamento para dizer para o teu marido, pô, marido, tá bonitão. Não só quando ele se arruma para sair. Aquela paradinha no acostamento. Irmãos, mostrar contentamento, mostrar gratidão, faz parte da vida. Você quer construir uma história de amor? Repensa isso, meu irmão. Repensa isso. Uma coisa que eu falo, até tem um tempo que a gente não brinca mais disso. A gente, alguma coisa que a gente, tempo de namorado, né, noivo, começo de casado, que a gente fazia aquela coisa assim, meia nojenta, né, meia fedorenta às vezes, né? Aí falava, era naquela época, ai amor, que lindo. Né? Podia fazer aquela coisa mais fedida, feiosa, ai que lindo. Aí tu vai fazer a mesma coisa agora com 25, 30 anos de casado, aí fala, amor, mas naquele tempo tu dizia que era lindo. Irmãos, a gente tem que começar a parar no acostamento. Porque essa postura, esse bom hábito de mostrar gratidão, mostrar-se contente, é importantíssimo se você pretende cumprir o voto que você fez diante de Deus. De cuidar da tua mulher e do teu marido, até que a morte leve vocês. É fundamental, eu acredito. Hoje em dia as pessoas negligenciam muito aspectos básicos da vida conjugal, da própria comunicação, porque simplesmente presumem que a pessoa já está se sentindo bem, valorizada, só porque vestiu a roupa bonita, comprou o que queria na loja, ou não vestiu a coisa que queria, ou simplesmente botou a roupa que já tinha, mas ela é a crente, ela tem uma autoestima boa. Para com isso, irmão, isso não é automático não, acorda. Você precisa regar essa planta. Você não pode achar que a tua mulher vai se sentir todo dia bonita não, porque ela não vai. Você precisa cuidar dela. Eu ouvi uma situação de um colega meu que testemunhou de um casamento que ele fez e que, na verdade, foi uma boda de ouro que ele fez, e ele disse que o casal, já com 50 anos de casados, na hora do voto, o marido disse, agradecendo a Deus, porque com todas as dificuldades que a vida impôs, ele conseguiu cumprir até ali o voto de cuidar da mulher que Deus lhe deu. Cuidar.
Mas não tem mais coisa? Olha, se você cuidar direito, tem um bocado de coisa aí. Esse regar a vida um do outro, com gestos pequenos de gratidão, de contentamento, irmãos, muda muita coisa na vida da gente. Principalmente naquela, quando está tudo bem, está tudo bem. A gente sabe lidar com tudo bem relativamente bem. Mas quando as coisas estão mal, e teu marido e a tua esposa, vocês estão conjugalmente, não param mais para se admirar e olhar um para o outro, e talvez você nem esteja bonito mais para ninguém no planeta, mas para o teu marido você está. Para a tua esposa você está. E você fez questão que ele e ela soubessem disso. Não espera o dia do casamento para botar roupa nova. Não espera o dia que você vai num culto de Natal, que é dia de botar roupa nova de novo. Para com isso. A vida não é feita de eventos. A vida é aquela que você acorda lá com o teu marido, com a tua esposa todo dia. Esta é a vida do dia a dia, que você tem que saber valorizá-la muito bem. E como é que você faz isso? Com um gestinho pequenininho. Cultive o hábito do contentamento, da gratidão. Obrigado, esposa, pelo almoço. Arroz com ovo, eu gosto, não sei se vocês gostam. Obrigado, bem, o ovo estava uma delícia. É caro isso? É caro ou é barato? Você chegar para o teu marido, chegou depois do dia de trabalho, está meio sujão e fedorento, não precisa dizer que está cheiroso, porque ele vai estar mentindo, aí não dá, né? Mas chegar e dar uma palavra de encorajamento, né, em vez de talvez estar com aquela, meu dia também foi cansado, você chegou cansado, vai para minha casa, estou aqui também, trabalhei, arrumei a casa inteira. Aí o marido chega, ele não quer muita coisa não, às vezes ele quer só um sorriso, oi, bem, com um sorriso, só, não precisa de mais nada. Mas você está naquela, às vezes desafiadora, dupla jornada, está trabalhando, tem as crianças, tem a casa, legal, mas o marido também está trabalhando. Aí você só, em vez de reagir, tentando dizer que você é melhor do que ele, ou o seu trabalho foi mais pesado do que o dele, sorria e dê um beijinho. Oi, bem, saudade de você. Regou a plantinha. Irmãos, as histórias de amor não nascem de grandes gestos faraônicos, de muito glamour, não. É pouca coisa. Faz uma diferença gigante. Vamos lá. Estão com paciência ou estão com fome? Eu estou com fome. Estamos chegando já. Vamos lá? Passa, meu filho. Não. Ok. Perdoe prontamente, Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deixe-se pôr o sol sobre a vossa ira, na tradução que a gente conhece mais, né? Irmãos, é lógico que nós vamos errar. Por isso que a gente tem que ter disposição de perdoar constante. Se eu decido armar aquele bico desse tamanho para meu marido, para minha esposa, mesmo depois que ele tenha, ou ela, reconhecido que errou e que pecou, é a velha história do tiro no pé. Você está abrindo mão do privilégio que Deus nos deu, de exercitar a capacidade de arrepender-se e de pedir perdão. Você está furando, fazendo um buraco na meia. E não funciona assim. Se você deixou lá o teu cônjuge magoado, não acredita que isso vai passar simplesmente porque você não tratou, não falou mais do assunto. Não faz isso, não. A gente tem que ter sabedoria nisso. Às vezes, tratar um assunto na hora que a coisa do frigir dos ovos ali, na hora do calor, talvez não seja sábio. Mas abandoná-lo para que o esquecimento, para transformar esquecimento em perdão, isso é mentira. O nome pode ser esquecer, mas perdoar não, a mágoa ficou lá. Então, não abra mão. Talvez você não consiga fazer isso no dia do problema em si, mas planeje pedir perdão, demonstrar arrependimento e pedir perdão
a sua esposa, o seu marido, porque não ache que ofensa a gente esquece, talvez até esqueça, mas o machucadão que ficou lá não vale a pena na pessoa que você jurou que ia cuidar e amar até que a morte te separasse. E para fazer as pazes, muitas vezes é totalmente indispensável passar por coisas difíceis, como admitir o erro. Aí entra o maldito do orgulho, que eu disse lá em cima, que é o contrário de humildade. E a coisa não é difícil, é que o orgulho torna isso um gigante, né? Mas dizer, meu amor, eu pequei contra você. Eu preciso, inclusive, de ajuda, porque eu tenho uma tendência enorme para voltar a pecar nessa mesma área. Mas eu queria que você me perdoasse porque eu te ofendi. Irmão, isso dá para construir uma tremenda de uma história de amor. Porque isso está no jeito de Deus fazer as coisas, não no meu. E, finalmente, precisamos honrar o compromisso com o nosso cônjuge e honrar também o nosso casamento. E aqui uma área sensível a beça. Mateus 5:28 diz assim: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Uau! O texto não está dizendo, se você olhar para uma mulher, você está em adultério. O texto disse isso? Não. O que o texto disse? Quando olhar para uma mulher, já está na condicional. Quando? Ou seja, coloca a possibilidade de que você vai olhar. E não há pecado em você olhar para uma mulher e achá-la bonita, olhar para um homem e achá-lo bonito. O pecado está em querer você ter relação sexual com ele. E com ela. Aí, todas aquelas outras listinhas, aqueles itens da nossa lista para ter uma história de amor digna, quanto à questão de entender o que é o casamento, a empatia no ouvir, o saber calar, a boa comunicação, o perdoar, tudo vai precisar estar acontecendo para que você consiga lidar com a realidade de não tem pecado em você olhar, achar uma pessoa, uma moça, um rapaz, um homem bonito. Pecado algum. O problema é eu decretar que a minha que está em casa ou o meu que está em casa já não presta mais, eu quero aquele. Transformar aquele ou aquela na minha fantasia, enganosa, pornográfica, lasciva. Sabe o que está acontecendo? Você não está honrando o compromisso que você fez diante de Deus de cuidar da sua esposa, cuidar do seu marido, dignamente. Perceba que, disse isso no começo e vou terminar dizendo, casamento não é simplesmente um compromisso legal, uma obrigação legal imposta por uma lei. Eu creio que casamento é um compromisso motivado por um amor leal. Casamento é um comprometimento de amor alimentado pela lealdade conjugal. Isso vai, obviamente, se refletir ou ser demonstrado em respeito, em honra, tanto um pelo outro, como honra a Deus, o Senhor do casamento. Dessa forma, então, meus irmãos, se a gente batalhar por isso, não tem como enfraquecer a nossa vida conjugal. E nós temos que entender isso. É uma bobagem. A gente não deve enfraquecer a nossa convivência conjugal por flertes inúteis e idiotas. Desculpe a dureza da expressão. Enfraquecer a convivência conjugal, que eu tenho um compromisso diante de Deus, de cuidar dele, cuidar dela, eu vou enfraquecer por um flertezinho inútil. Não vale a pena. A gente precisa limitar o nosso interesse romântico apenas para o nosso cônjuge. Jó faz uma declaração no seu livro, no capítulo 31, verso 1, muito interessante quanto a isso. Tem lutas, tem dificuldades nessa área? Faz o que Jó fez. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Faça um pacto com os seus olhos. Você não está impedido de achar uma moça e um rapaz bonito, mas cobiçosamente eu vou honrar a minha mulher e meu marido e o meu Deus. E vou lutar para não pecar contra o Senhor aqui, contra a minha esposa, contra o meu marido aqui. Amém?
Eu creio que nós estamos sendo muito bem instruídos pelo Senhor para escrever uma bela história de amor. Eu creio que temos o que precisamos. Certamente o caminho é longo, são muitos os desafios que a gente tem na vida conjugal, não estamos tratando de problemas, de conflitos, estamos tratando aqui de meios para evitar o conflito. Como nossa reunião dos homens, nós temos na quinta-feira os homens aqui que nos visitam, que desejarem estar conosco, toda quinta-feira os homens estão aqui, que nós temos um projeto que nós estabelecemos semana retrasada. Um projeto de sermos os maridos que as nossas esposas sonharam. E para isso, nós estamos trabalhando ali, não como ficar resolvendo os conflitos, porque tem uma lista enorme de conflitos talvez para a gente resolver. Nós estamos ali aprendendo a como nos desviar dos conflitos, a como evitá-los. O que devemos fazer para que a pontinha do iceberg não fure o casco do navio. Eu tenho que saber manobrar o navio para não bater no iceberg. Então, eu creio que nós estamos com essas informações que recebemos aqui, sendo instruídos a escrever uma bela história de amor, mudar talvez algumas coisas em alguma história ou outra de horror, pedir perdão por pecados se for necessário e começar de novo em nome de Jesus. Porque o projeto é esse aqui, ó. Seja o nosso casamento uma história de amor, para a glória do Senhor. Faz as coisas do jeito de Deus, irmão, não tem como perder. Só temos o que lucrar. Agora, vai ser simples? Claro que não. É difícil? Como eu disse, Deus juntou dois pecadores e disse, vão ficar juntos até que a morte separe, sem se matar. Só Deus pode capacitar a gente a cumprir este compromisso de amor. Mas Deus criou, instituiu o casamento porque era bom para mim e para você. Nós precisávamos disso. E Deus fez o que era melhor para nós. Problemas haverão, mas em nome de Jesus, vamos lutar para botar essas verdades em prática e escrevermos belas histórias de amor. Amém? Vamos passar mais um filme para a gente finalizar, depois vamos orar. Olha essa história de amor, que bacana. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. I'm hoping you like it. And once I said it's not done yet, but I'm going to let you hear it, okay? Tell me when you're ready. Yeah, okay. Oh, sweet Lorraine, I wish we could do all the good times over again. Oh, sweet Lorraine, life only goes around once, but never again. Oh, sweet Lorraine, I wish we could do all the good times over again. The good times, the good times, the good times all over again. The good times, the good times, the good times all over again. But the memories always linger on. Oh, sweet Lorraine, no, I don't want to move on. Oh, the memories always linger on. Oh, sweet Lorraine, that's why I wrote this song. Oh, sweet Lorraine, I wish we could do all the good times over again. Oh, sweet Lorraine, life only goes around once, but never again. Oh, sweet Lorraine, I wish we could do all the good times over again. The good times, the
wonderful. Good. Just wonderful. Good. I'm glad you like it. So glad you like it. Just wonderful. That was a wonderful 75 years that I just often think that kind of unreal, dreaming or something, but it was real. That's all I could say. Real. Yeah. Really miss her. Just don't see him right. Yeah, just like a dream. Yeah. Yeah. Ok? Vamos ficar de pé. Vamos orar. 75 anos de casado, 92 anos de idade. Esse senhor compôs essa música. A história é maior, eu compactei a história. E ele confessa que escreveu na sua vida uma história de amor. Não sei se são crentes ou não. Eu achei bacana a pessoa chegar ao final da sua vida, de 75 anos de casado, e dizer: eu queria viver tudo de novo com você. Às vezes pessoas com muito menos tempo de vida conjugal já não querem mais isso. Não é? Nós temos que escrever melhor nossas histórias. O jeito de fazer isso, nós vimos aqui. Que a gente possa chegar lá na frente e dizer que foi bom tudo o que passou, com alegrias e com tristezas. Eu não queria ter feito isso com outra pessoa, a não ser você. Você pode dizer isso para o seu marido, para a sua esposa. Mas a gente tem que tomar a decisão de escrever histórias de amor e lutar constantemente para deixar de lado as histórias de horror. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus querido, Pai amado, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de pensar em verdades espirituais tão importantes. Ó Deus, ajuda-nos a cuidar das nossas esposas e maridos. Cuidar bem, Senhor. Cuidar como sendo aquilo que é mais importante para nós. Todo o restante vem depois. Ajuda-nos, ó Pai, a cuidar com amor e com temor ao Senhor. Que possamos, ó Deus, ir de encontro todo dia ao Teu plano quando o Senhor criou o casamento. Não o meu plano, quando eu quis casar. Mas precisamos ir de encontro com o Teu plano, quando o Senhor disse que o casamento era bom para mim, para minha esposa, e nos juntou, nos uniu, para sermos um só, até que a morte nos separe. Tem misericórdia, o Senhor sabe aqui as lutas de cada um. O Senhor sabe os desafios, ó Pai, conflitos, talvez ainda sendo tratados. Eu peço em nome de Jesus que tudo que foi falado repercute, ó Pai, no coração de cada um. E que o Teu poder, que o Teu Espírito Santo traga arrependimento, traga mudança. Traga aquilo, ó Pai, que foi talvez aqui falado e tem que ser buscado porque não está acontecendo. Ó Deus querido, em nome de Jesus, capacita, transforma. Que sejamos homens e mulheres melhores, ó Pai, para os nossos esposos e esposas, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos deu. Que estejamos, ó Pai, em nome de Jesus, escrevendo uma maravilhosa história de amor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Opa, pois não. Tem um recado aqui do nosso irmão Gil. Pode diminuir um pouquinho. Aham. Quinta-feira. Aham. Opa. Então, irmãos, Fala aqui. quinta-feira, a cada 15 dias, nós temos aqui a nossa reunião de homens. E o tema que a gente está abordando aqui é homens fortes. Às vezes a gente pensa que nós somos fortes. Eu vejo aqui que tem muitas pessoas fortes aqui, muitos homens fortes. Mas a gente tem aprendido aqui que a gente é menino nas nossas atitudes, nas nossas práticas, nos dia a dia. Então eu faço esse desafio a você, homem, que vem aqui com a gente na quinta-feira. Nessa próxima quinta-feira nós estaremos aqui às 8 horas. 8 horas. E está liberada a bermuda. Está liberada a bermuda. Então eu faço esse desafio a você. Venha com a gente aqui a tentar cada dia ser um homem forte, um homem melhor para Deus e para as nossas esposas. Tá bom? Amém. Muito bom. Graças a Deus. Podemos descer? Esse é o nosso mestre da cozinha também.
Irmãos, Deus abençoe. Se você desejar... Pois não, um momento, irmãos. Tá, a Jane está lembrando... Vem cá, Jane. Vem cá. Agora começou, minha filha. Aqui, ó. Tá. Alô. É claro, vem cá. Boa noite, irmãos. Vai pertinho do microfone. Toda quinta-feira à tarde, às 14h30, as mulheres fazem uma reunião aqui na igreja. Eu comecei a vir há pouco tempo. Estou gostando muito, porque tudo contribui para que a gente seja uma esposa excelente para os nossos maridos e também uma esposa melhor cada dia. Então, eu convido as mulheres, as que estão nos visitando e todas as outras também, para que venham, porque é um momento muito bom, um tempo muito bom que a gente vai estar sendo uma esposa excelente para o nosso marido e agradando a Deus também. Amém. Muito bem. Irmãos, todos estão convidados que nos visitam. Amanhã temos nossa escola dominical às 17 horas, 5 horas, e o culto da noite às 19h30. Você é nosso convidado, venha buscar o Senhor, venha buscar essa capacitação de Deus para sermos, então, maridos e esposas melhores. Amém? Vamos jantar, então. Deus abençoe. Muito obrigado.